Olá, boa tarde. No webinar de hoje, a gente vai falar sobre o acesso, né, ao sistema RBX, como realizar a criação de usuários, perfis, e também a gente vai verificar as notificações do sistema junto às integrações que o RBX ele tem com outros sistemas. O meu nome é Jaqueline, eu faço parte do time da consultoria e eu vou estar apresentando hoje o webinar. Então, como vocês estão visualizando a minha tela, que é o meu sistema, nosso sistema aqui de teste, aqui ele tem o login e a senha e tem o botão entrar. Aqui abaixo ele tem o nome Router Box Demonstração, mas caso você tenha o seu sistema, ele vai trazer o nome do seu sistema e em seguida qual a versão que ele está no momento. Então, quando você coloca o seu login, que previamente já deve estar criado nas autenticações, você insere a senha para realizar o acesso. Então, como já está o meu nome ali, eu só vou colocar a senha agora. Bom, acessei o meu sistema. E assim que você acessa, ele já traz, caso esteja configurado, a tela de novidades. O que é interessante nessa tela de novidades? Todas as correções, todas as novas aplicações que foram incluídas nessa versão nova que você atualizou o sistema ou que você está atualmente no sistema, ele vai trazer ali as informações. Por exemplo, a primeira ali, ele fala sobre abertura de atendimentos em determinada etapa do fluxo. Então, se você atualmente hoje trabalha com fluxo, você pode fazer a abertura de um determinado atendimento dentro desse fluxo. Então, é uma outra funcionalidade que hoje em dia bastante clientes solicitaram e já está à disposição na 6.2. Daí, passando para o lado, ele vai também trazer as outras novidades, as novas funcionalidades ou correções que possui aqui no sistema RBX na 6.2. Então, como foi visualizada a primeira, a segunda novidade é o envio de pesquisa de satisfação, que antes era enviado somente por e-mail, agora a gente consegue fazer também por SMS no encerramento do atendimento. E nessa terceira novidade, a gente tem a geração automática de remessas bancárias. Então, você já consegue deixar programado para o próprio sistema RBX gerar, né, remessas automáticas, depois você só verificar se a remessa ela foi gerada com sucesso e também daí encaminhar ela ao banco. Então, ele mostra aqui o que tem de novidade, quais são os caminhos que você vai acessar até encontrar esta tela. Aqui, depois das novidades, para acessar os menus do RBX, clicando aqui nos três pontinhos, ele já vai apresentar o módulo empresa, redes, atendimentos, financeiro, fiscal, utilitários, monitor e a opção de sair do sistema. Em seguida, você consegue, clicando aqui em novidades da versão, e você consegue também o manual do usuário. Caso você utilize a agenda, vai ser neste ícone, e o sininho ele vai trazer todas as notificações que você tem configurada no seu sistema. Como a gente já falou de novidades, já falou aqui dos menus, ao clicar nos menus, vai apresentar os submenus que é referente a cada funcionalidade que você precisa estar realizando. Então, basicamente, seria aqui para acessar o sistema RBX e acessar as opções que ele fornece. Como que você faz, então, após acessar o sistema, a criação de um novo usuário para que ele faça também acesso ao sistema RBX? Você vai vir aqui em Utilitários, Central de Usuários, colocar aqui um pouquinho mais para baixo, na opção Usuários. Então, veja aqui que o meu ele já está preenchido com alguns usuários, mas para criar um novo, eu vou clicar aqui em abrir um novo registro. Cliquei em novo, eu vou precisar concluir algumas etapas obrigatórias. Então, o nome do usuário. Vou colocar aqui teste webinar. Qual que vai ser a senha deste usuário? Então, eu vou colocar a senha aqui dele. Vejam que eu tenho um campo perfil. O campo perfil, ele vai me fornecer todos os perfis que eu já tenho criados determinados as permissões e liberadas neste perfil. Então, se, por exemplo, eu colocar aqui o perfil setor financeiro,
todas as permissões que estiverem cadastradas lá, incluídas lá no perfil do setor financeiro, serão replicadas aqui para esse usuário do teste webinar. Então, se você pretende criar um perfil, um perfil para que você tenha para cada setor da sua empresa, comercial, financeiro, estoque do tipo técnico, e você não quer colocar a permissão um a um no seu usuário que você for criar, através do perfil você não precisa colocar de um a um direto no cadastro do usuário. Você cria um perfil, inclui as permissões e em seguida elas serão replicadas no momento que você inserir o perfil aqui para o usuário. Eu vou deixar o meu aqui como personalizado. E aqui do lado a gente também tem o grupo. O grupo também ele serve para diferenciar o usuário, só que ele vai servir para você também utilizar no chat. Como vocês já têm costume de entrar no nosso chat aqui para ter o atendimento via suporte, a gente tem o comercial separado, a gente tem o fiscal, o administrativo e o financeiro, e tem o técnico. Então, aqui também serve para diferenciar caso vocês utilizem, né, o chat do RBX internamente ou com um cliente de vocês. Então, daí seria mais para diferenciar cada usuário ali no chat. Aqui a gente tem a situação, aqui o campo mostrar novidades, que é o que eu apresentei para vocês depois que faz o login. Você tem a opção de quando criar, de informar se você quer que seja apresentado este campo ao acessar o sistema ou não. O acesso master é para quando você quer criar para um usuário e ele ter todas as permissões do sistema. Isso mesmo, quando o usuário ele tem acesso master, ele consegue fazer todos os procedimentos, desde inclusão, alteração e exclusão, e vai ter acesso a todos os menus do sistema RBX. Vou deixar aqui como sim. E em seguida ele me pergunta o campo administrador. Administrador, caso ele seja master e ele esteja com um campo não, a única opção que ele não vai conseguir acessar vai ser utilitários, central de usuários, usuários. Ele não vai conseguir criar um usuário novo e também não vai conseguir visualizar os usuários. Então, aqui, ele não tem acesso ao cadastro de usuários ou alteração ou inativação. Então, se você deixando como não, ele mesmo sendo o master, ele vai ser impossibilitado de verificar, né, o cadastro de usuários. Deixando como sim, ele vai conseguir visualizar, criar e fazer qualquer tipo de alteração no cadastro dos usuários. A gente tem aqui o campo de habilitar, né, autenticação de 2 fatores, que é onde você consegue enviar para o e-mail ou para o telefone que você cadastrar aqui, a autenticação, para que você tenha daí essa autenticação como uma segurança de quem está realizando o acesso do sistema. Quando o usuário já tem o acesso e já está utilizando aqui, ele vai trazer quando foi o último acesso, a data e hora da expiração. Então, a gente tem também o controle de acesso físico com o código e senha, e o controle mobile, que a gente tem aqui de acesso para os apps Salesforce e Workforce. Se eu tenho um vendedor que precisa utilizar o Salesforce, eu venho aqui e clico nessa opção e informo o intervalo de coordenadas para o técnico utilizar o app Salesforce. Então, ele vai enviar as coordenadas do usuário para rastreamento aqui no RBX, estas coordenadas. Mas se eu preciso que o meu técnico que faz a instalação dos serviços, ele use o Workforce, eu venho aqui como eu fiz no Salesforce e marco. E ele também vai me perguntar aqui sobre o limite de atendimentos, né, que o meu técnico vai atender lá no Workforce. Ele vai mostrar o limite de atendimento que será apresentado, né, para o técnico lá, quando ele acessar o app Workforce. A ordem de serviço, né, que é o modo de distribuição, se ela vai ser na fila ou automático. Tá? Então, a gente tem aqui fila, são novas ordens de serviço que serão adicionadas após as já existentes, e automáticas, novas ordens de serviço serão ordenadas conforme critérios pré-definidos. Em seguida, a gente tem o campo copiar usuário.
Se você tem a necessidade de copiar um usuário já existente na sua base para um usuário que você está criando novo, por exemplo, este daqui, eu posso daí colocar aqui que eu quero copiar o usuário teste o perfil, e ele vai daí copiar todas as permissões desse usuário. Então, se eu clicar aqui em permissões de acesso menu, vejam que ele me trouxe aqui somente essas permissões aqui. Se eu acessar outros menus, ele vai me trazer quais são as que estão marcadas, que são as permissões liberadas. Lembrando que sempre as permissões que estão marcadas no cadastro usuário é aquele que ele vai ter a permissão. Somente vai ser alterado essa regra aqui em restrições gerais, que daí nesse bloco, como já mostra aqui o informativo, ao não selecionar uma opção, o usuário terá acesso a todas elas, desde que ele tenha permissão de acesso liberada. Então, se eu copiar as permissões de um usuário, ele vai me trazer aqui as permissões desse usuário em questão. Mas eu vou deixar o meu usuário aqui como master mesmo. Deixa eu alterar aqui, porque quando eu copio, ele entende que eu quero copiar daquele usuário do sistema e vou clicar aqui em incluir. Pronto. O meu usuário aqui ele já está criado, já. E eu já posso passar já para ele o login, né, de acesso e a senha para cadastrar. Caso eu precise realizar alguma alteração nesse cadastro aqui, deixa eu colocar aqui o webinar, que daí só vai trazer o dele. Eu venho aqui no lapisinho, né, editar o registro e faço alguma alteração direto no cadastro deste usuário em específico. Como eu comentei com vocês, a gente tem os perfis também, que tem como fazer a criação, né, do perfil e incluir o perfil para vários usuários do sistema. Então, aqui a gente tem utilitário central de usuários, onde a gente cadastra os usuários que vão acessar o sistema, e a gente tem os perfis. Clicando aqui em perfis, ele já traz para você os perfis que já tem criado, ou que você precisa estar criando. Então, ao clicar aqui, ele tem a opção primeiro de resetar as permissões do usuário e salvar este perfil, daí você tem a opção de informar sim ou não. Em seguida, os submenus das permissões. Então, se tiver marcado, por exemplo, somente essa permissão em empresa, se eu incluir no usuário o perfil comercial, ele só vai ter esta permissão também replicada no seu usuário. E assim, com todas as outras permissões de todos os outros submenus que tem aqui de permissões. Então, aqui eu já tenho alguns perfis criados, né? Tenho alguns aqui igual o Light, o comercial. Tem alguns outros aqui perfis, setor call center, que daí você consegue deixar somente algumas limitações para aquele usuário, para que ele não tenha acesso geral a todo o sistema, e também algumas funcionalidades para que ele também não consiga daí estar visualizando aquilo que o setor dele não precisa ou não tem a necessidade. Então, basicamente, seria este ponto que o perfil auxilia na criação. Ele consegue replicar todas as permissões que você deixou aqui limitadas para aquele setor específico que você precisa incluir no cadastro de alguns usuários ou de um usuário em específico da sua empresa, certo? Então, para cadastrar o perfil, você vai utilizar sempre utilitários, central de usuários. E para cadastrar o perfil, é o mesmo caminho, utilitário, central de usuários e perfis, certo? Passando para notificações, quando a gente escreve já notificações aqui, né, no menuzinho do sistema, no campo de busca, ele já me apresenta aqui empresa, parâmetros, central de notificações. Aqui, através da central de notificações, eu consigo criar notificações que tanto o meu usuário quanto ou todos os usuários do sistema, que hoje já estão criados, vão conseguir receber essa notificação aqui através do sininho
ou por SMS e e-mail. Então, vejam que aqui eu já tenho uma regra de notificação para integração com outros sistemas, financeiro, bloqueio de clientes, certificado digital expirando e atendimentos referente à pesquisa de satisfação. Então, se eu preciso criar uma nova notificação, eu venho aqui abrir um novo registro. Eu tenho que informar qual que é a categoria, né? Então, a gente já tem algumas categorias aqui, por exemplo, atendimentos SLA, contratos vigência, estoque mínimo, que é quando o estoque você cadastra lá o valor mínimo, ele já vai apresentar para vocês qual o item que está com estoque mínimo, mínimo, estoque requisição rejeitada, alguns referente à parte mais técnica, que é o DNS, o espaço de disco, ou se o link falhou. Também a gente tem as mensagens, o NAS, aviso de pagamento. Então, toda vez que um cliente fizer o aviso de pagamento ou fizer alguma outra ação, tanto como bloqueio e desbloqueio, você consegue também receber essa notificação. Vou colocar um aqui de aviso de pagamento. Vejam que ele me pergunta a descrição. Eu vou colocar aqui que esse aviso significa aviso de pagamento. Em seguida, a gente tem as palavras mágicas que são referentes a este campo aqui, ó, que a gente tem de corpo da notificação. Se eu quero que, por exemplo, ele me mande, né, o código do cliente que fez o aviso pagamento. Eu venho aqui, copio essa palavra mágica, dou um Ctrl C, em seguida aqui neste campo, dou um Ctrl V. Toda vez que apresentar para mim uma notificação de aviso de pagamento, ele vai trazer daí o código do cliente. Então, como vocês podem notar, a gente tem aqui várias palavras mágicas que podem ser utilizadas para que no momento que você já visualize a notificação, você já identifique qual é o cliente e você já consiga ter uma noção do que se trata a mensagem que você está recebendo. E você também pode receber essa mensagem, como eu falei anteriormente, por SMS e também por e-mail. Então, você tem o seu gateway de SMS, você pode configurar ele aqui e também colocar o conteúdo que você deseja. Se for o código do cliente, você também pode colocar aqui o código do cliente. Ou as demais palavras mágicas, ou o texto que você achar necessário para que você identifique a notificação. E aqui no e-mail, a gente também tem como colocar tanto um texto livre, palavra mágica, e até um link ou uma imagem para que você consiga visualizar do que se trata o assunto que você está recebendo no e-mail, certo? Então, aqui a central de notificações, ela vai te auxiliar, ela vai te informar, te avisar quando você configurar uma regra que na central de notificações é para te avisar quando algo está ocorrendo no sistema ou alguma ação foi executada. Então, sempre a central de notificações ela está aqui para auxiliar e ajudar. A gente tem também os grupos permitidos, então, se você lá no seu na central de usuário, o usuário tem um grupo que você pode selecionar esse grupo para informar se ele vai receber ou não, deixando em branco sem selecionar nenhum, o sistema vai entender que é para enviar para todos os usuários do sistema, mas marcando somente grupos específicos, somente esses usuários pertencentes a esses grupos, eles vão receber daí as notificações referente à regra que você configurou. Então, eu vou clicar aqui em incluir, que eu já criei a minha regra de aviso, ele informa novo registro, né, com sucesso. Vou clicar aqui em voltar, vejam que eu já tinha essas daqui criadas, e agora eu tenho a regra do financeiro aviso de pagamento. Então, quando um cliente meu agora realizar aviso de pagamento, eu vou receber uma notificação aqui no sininho, ou se eu tiver configurado o meu SMS ou e-mail, para que ele encaminhe para mim essa notificação, para que eu tenha ciência, eu tenha a visualização do que se trata, o que está sendo enviado para mim, tá certo? Então, aqui na central de notificações, você cria a regra
e configura de como você deseja estar recebendo ela e visualizando a informação, o conteúdo referente a essa notificação. Quando você vem aqui no menuzinho novamente e escreve notificações, deixa eu colocar aqui, notificações, vejam que ele traz aqui central dos usuários, minhas notificações. Aqui em central usuário, minhas notificações, você também pode desmarcar alguma opção que você não quer que apresente. Por exemplo, ele traz todas as regras que a gente tem lá configurada. Mas eu tenho uma regra em específico que eu não quero que o meu usuário receba, então eu venho aqui e desmarco e clico em salvar. Notificações salvas. Então, eu vou deixar isso daqui cadastrado somente para o meu usuário. Isso não vai impactar outros usuários, é somente para o meu usuário Jaqueline. E se eu quiser novamente incluir, né, eu posso estar incluindo ela novamente e clicando em salvar. É mais mesmo uma estilização de como cada um usuário pode estar recebendo a notificação ou também retirando. Isso dependendo se você ou o usuário que você está criando tem permissão para realizar esse procedimento de entrar nas minhas notificações, tá? Pois todas as telas, como eu falei, e ações, elas dependem, né, de permissões lá do cadastro de usuários. Então, se o seu usuário ele não tem acesso a esse caminho ou minhas notificações, provavelmente o seu usuário não tem permissão para executar ou para acessar essa tela. Bom, como a gente já falou, né, sobre acesso do sistema, em seguida a gente já falou sobre a criação de usuários, os perfis, as notificações. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco, né, das integrações básicas que a gente tem junto aqui no sistema RBX. Então, sempre que você quiser verificar quais são as integrações que tem no seu sistema, é só você escrever integrações, que ele vai te trazer o caminho onde vai te levar às integrações liberadas para o seu sistema. Então, empresa, parâmetros, integrações, eu já consigo visualizar. A gente tem aqui a integração do RBX ISP, né? A gente abaixo tem o Phone Box, a Ncom, SMS Van Bancária e Gerência Net. São algumas não tão básicas, mas que alguns clientes bastante utilizam, é a Van Bancária e o Gerência Net. A Van Bancária, ela disponibiliza, né, o retorno de uma forma automática, e o Gerência Net, ele também é como se fosse um banco, onde você consegue gerar documentos e carnês para o seu cliente lhe pagar via Pix ou via linha digitável de uma maneira mais fácil. E agora, hoje, a gente tem o ISPay, que também tem essa nova funcionalidade, que também auxilia a sua empresa a gerar documentos e receber também de uma maneira mais rápida. Nós temos outras integrações que também são vinculadas a serviços que vocês podem estar disponibilizando aos clientes, como a Vind, a VSC, a TIP, que são daí serviços que vocês vão atribuir no SVA junto ao SCM, e a gente tem aqui tanto de TV, telefonia, e hoje em dia a gente também está tendo sobre as integrações, onde você consegue colocar lá um pacote de streaming para o seu cliente acessar Spotify, Netflix, algum outro streaming, né, que você deseja estar colocando para serviço, para que o seu cliente tenha disponível essa funcionalidade. A gente também tem o Serasa Experian, o SPC Brasil e o Boa Vista, aonde desde negativação e consulta a gente tem como está realizando através dessas integrações. A gente tem a Watch TV, a Bionis, a CDN e a Nel TV, que são daí mais integrações para serviços de TV. E a LiveSang, a Sintonic, o GeoGrid, a Fibrasil e a Vital, que vem aí novas integrações referente à construção, né, planejamento da sua fibra ótica, de como você deseja fazer as instalações juntos com o sistema RBX integrado, né? O GeoGrid ele facilita bastante, pois você
já identifica quais são as portas liberadas, quais são os campos de localidade que você tem mais clientes solicitando aquele serviço, mas que hoje você ainda não está distribuindo para aquele local. Então, a GeoGrid e a FiBrasil, eles vêm aí para ajudar, né, nesse momento onde você precisa mapear, né, toda a sua topologia de rede, mas também precisa cadastrar e ter isso documentado. Então, junto com o RBX, você já consegue realizar isso e também fazer já a ligação, né, a comunicação entre os sistemas. A ClickSign é uma integração que muitos clientes estão já adquirindo, né, e utilizando para que você envie, né, o contrato ao cliente e ele faça a assinatura, né, de uma forma automática e eletrônica. Então, você clicou em emitir lá na tela de contratos do cliente, você seleciona qual o modelo de contrato que você quer enviar ao cliente, desde adesão, transferência, contratação, cancelamento, qual o modelo que você quer enviar, né? Ele é enviado de uma forma automática, o cliente vai receber, seja através de e-mail, SMS, WhatsApp, a gente tem certificado digital também. Qual vai ser a autenticação e o meio que você vai utilizar, ele vai receber e vai realizar a assinatura eletrônica. E você vai receber daí esse contrato já assinado, um contrato que é considerado um contrato legítimo, como se fosse um contrato que você assinou em cartório. Então, é uma opção muito boa de integração para que hoje em dia o cliente, caso ele não queira ir até a loja física, você envia o contrato para que ele faça a assinatura para dar sequência nos serviços que ele quer contratar com vocês. Em seguida, a gente tem a Play Hub e a Multi TV, que vem aí também outras integrações de TV e streamings disponibilizada aqui pelo sistema. Todas essas integrações, quando são contratadas após com o nosso comercial, após vai ter um treinamento para que vocês tenham noção de como realizar a configuração, pois é necessário uma configuração para que ela faça a integração, por exemplo, da ClickSign aqui, mostrar para vocês, é necessário o acesso token lá do ambiente da ClickSign, o HMAC, e é necessário que a gente informe para eles qual que é o URL para cadastrar o webhook, onde vai ter toda essa comunicação entre o RBX e a plataforma da ClickSign. Mas fiquem tranquilos que, igual eu falei, contratou, adquiriu um módulo de uma integração, o comercial vai informar para vocês os valores, em seguida será direcionado lá para o setor da consultoria, onde um consultor irá realizar o treinamento com vocês, demonstrando toda a configuração, como realizar e também, em seguida, como utilizar os serviços e qual vai ser a melhor forma de utilizar conforme a regra de negócio de vocês. Então, basicamente aqui a gente tem bastante integrações hoje que já auxilia, né, a utilizar, além dos serviços que o RBX dispõe, a utilizar também serviços que algum terceiro também tem e vocês desejam estar utilizando. Então, seriam basicamente essas integrações, mas caso vocês identifiquem que tem uma outra terceirizada e gostariam de estar integrando junto ao sistema RBX, a gente tem as nossas APIs de web service, que elas servem para vocês tanto verificarem quais são os serviços hoje disponibilizados, quanto serve de documentação também para vocês enviarem para esse terceiro que deseja estar integrando com o RBX. Então, aqui, através do ícone de interrogação, a gente tem o manual do usuário. Aqui abaixo do manual do usuário, a gente tem as web services, ela vai ficar aqui por último. Então, clicando nela, a gente já vai ser enviado aqui para a tela das web services que a gente tem hoje no RBX. E aqui a gente tem todos os serviços que a gente tem uma API que pode desde criar, alterar ou fazer a ação que você deseja neste serviço. Então, se você tem algum terceiro que deseja integrar com o RBX, pode entrar no nosso manual do usuário,
clicar lá na web service, que ele vai trazer aqui os serviços hoje disponibilizados. E se não houver o serviço, você pode entrar em contato conosco pelo chat, né, ou pelo nosso suporte, para que daí você informe qual o serviço que você deseja, que a gente pode estar enviando, né, esse atendimento, essa solicitação ao desenvolvimento, para que ele possa estar verificando, né, analisando essa nova solicitação com essa nova integração, ok? Pessoal, basicamente seriam essas informações que eu tenho que passar para vocês no webinar de hoje. Caso vocês fiquem com dúvida, daí vocês podem estar entrando em contato com um dos analistas do suporte via chat ou WhatsApp, ou se não, entrar em contato diretamente comigo, tá ok? Muito obrigada pela participação de todos, desejo a todos uma ótima tarde e a gente se vê no próximo webinar. Muito obrigada. Tchau, tchau.